Antes de conversar sobre esse assunto, converso agora com o presidente da Ancord, o Rafael Furlanetti, que já aparece comigo em tela? Aparece comigo em tela. Seja muito bem-vindo, Furlanetti. É um prazer ter você aqui. É mais legal estar no estúdio, mas Muito vamos mais. conversar aqui no direto do escritório. Pô, uma pena, uma E pena. Seria um prazer receber você aqui. Rafael, vamos lá. Fiz essa pergunta, né, em tom um pouquinho jocoso, mas queria entender exatamente se isso é um movimento de realização de lucro com essa alteração de algum tipo de tese, de estratégia, ou de fato a interpretação do SoftBank pode ter sido de que os papéis da NVIDIA poderiam estar chegando ali num teto. tudo quando sobe demais, o mercado começa a se questionar. Será que não chegou no teto? Será que não era hora de vender? E isso começou a gerar uma preocupação muito grande de alguns gestores. Por exemplo, tanto o CEO do Goldman Sachs quanto o CEO do banco Morgan Stanley manifestaram preocupação de uma possível bolha em inteligência artificial durante uma conferência, se eu não me engano, em Singapura. Depois teve a notícia do Michael Burry, aquele gestor que fez o grande short contra a bolha imobiliária dos anos 2008, dele ter feito uma posição muito grande vendida nas ações da Palantir e da NVIDIA. Então, o papo sobre se tem uma bolha em inteligência artificial, ele vem sendo feito há algum tempo. Se você for lembrar, eu já falei isso aqui, nos anos 2000 teve uma bolha também. E dessa bolha saíram grandes empresas. Vocês vão lembrar que nos anos 2000 saíram de lá a Google e a Amazon. Nos anos 2008 também teve uma grande bolha, daí sendo estimulada pela crise bancária, e de lá saiu uma grande empresa que foi o Facebook, porque 2008 estava o advento do smartphone, então Facebook, Instagram, grandes empresas foram criadas ali. Possivelmente a gente vai ter algumas bolhas em inteligência artificial e grandes empresas também se formarão nesse ambiente. Porque tudo, quando é muito promissor, fica fácil de levantar dinheiro. Você fala, olha, eu vou dominar o mundo, a inteligência artificial é o futuro, o robô é o futuro. Então, o investidor, nesse ambiente, ele não sabe quem vai ganhar, ele aposta um pouquinho em cada ativo, só que esse um pouquinho em cada ativo é muito dinheiro. Então, vai ter empresa que vai valer muito dinheiro. Por exemplo, no dia desse eu visitei uma empresa de robôs humanoides, a empresa vale 10 bilhões de dólares sem receita. Isso acontece, porque ele vende para o investidor, olha, um dia o robô vai substituir o ser humano em tarefas repetitivas, e se eu fizer isso, e se eu for o ganhador dessa tese, a minha empresa vai valer trilhões de dinheiro. Então, me dá aqui dinheiro em 10 bilhões de dólares de valor de mercado que eu vou te entregar isso. E aí, pega um pouquinho de dinheiro de cada um, acabar levantando bastante dinheiro. Então, vai ter várias empresas que vão, no meio do caminho, ficar por aí. Eu não acredito que a NVIDIA é uma delas. Agora, é óbvio que quando o SoftBank, que é um investidor muito respeitado no setor de tecnologia, fez diversas empresas sucesso no mundo todo, vende uma posição em NVIDIA, tudo bem que foi para investir em outras companhias do setor, isso gera uma pulguinha atrás da orelha do mercado. Olha, será que, olha, o CEO do Morgan Stanley e do Goldman Sachs falaram isso. O cara que acertou a crise de 2008 falou também, opa, um grande investidor, que é um smart money, que a gente chama, né, quando o cara conhece muito, vendeu, por que eu vou ficar aqui? Aí, uma ação que subiu muito, eu prefiro, às vezes, colocar um pouquinho no bolso para pensar depois. Então, isso é como um investidor lá fora pensa. Eu não acredito que a NVIDIA seja uma bolha, até porque a NVIDIA tem receita, ela tem lucro, ela é uma empresa que está negociando, sim, num múltiplo caro, próximo aí de 40 vezes lucro, mas é diferente de uma Palantir, por exemplo, que negocia 400 vezes lucro. Então, eu diria que nesse ambiente um pouco mais arisco, de Estados Unidos um pouco mais volátil, quando o SoftBank vende, vem uma pulguinha atrás da orelha, né? Será que nessa fumaça aí não tem fogo? É questionável, é do mercado. O gestor, o investidor, ele é pago para mudar de opinião e ver se as hipóteses estão fazendo sentido ou não. Pois é, Rafael, e é exatamente sobre essa possibilidade de uma empresa, uma tese de uma empresa, evidentemente dela ser rentável, que eu queria embasar um pouco essa minha pergunta e a nossa discussão aqui. Por quê? Se evidentemente houvesse um temor acerca do setor, da inteligência artificial como um todo,
essa venda dessa participação em NVIDIA, ela não seria trocada por uma participação na OpenAI, que também é uma empresa que faz parte desse rol, evidentemente com atuação diferente, né? Uma mais focada nessa infraestrutura, outra mais focada na prestação de serviço em si. Mas se a gente parar para pensar nessa discussão toda acerca do nível de alavancagem, na valuation dessas empresas, quando a gente correlaciona isso com o nível de receitas, a gente tem uma discussão, principalmente do ponto de vista dessas AIs, dessas inteligências artificiais generativas, que envolve a capacidade delas de se financiar. O chat GPT da vida, ele vai te oferecer uma publicidade, ele vai depender apenas desse serviço de assinatura. Então, realmente, eu queria entender um pouquinho a tese exatamente do SoftBank, sabe? Olha, como é que o SoftBank pensa? Eu sei porque é um dos maiores gestores do SoftBank, inclusive um brasileiro que não está mais lá, hoje está num fundo tão bom quanto, ele sempre me ensinou o seguinte: quem investe em tecnologia, investe em valuation, em valor de opcionalidade. Então, por exemplo, o que eu procuro? Bom, usar o chat GPT é uma coisa boa? Todo mundo usa. Quem ganhar o jogo de ser o melhor instrumento de busca das pessoas no dia a dia vai valer muito dinheiro. Quem resolver um problema vai valer muito dinheiro. Então, como é que um SoftBank pensa? Bom, carro elétrico é um problema? É um problema. As pessoas usam carro a combustão no longo prazo vai ser um problema para o meio ambiente. Então, a empresa que conseguir resolver o problema de carro a combustão no mundo vai valer muito, muito dinheiro. Então, tem que estar nela. Então, eles sempre olham o seguinte: se isso aqui der certo, vai valer muito, muito dinheiro. Então, um valuation de opcionalidade. Vou te dar um exemplo. Você lembra daquela época que o boom era ter empresas que faziam carne à base de planta? Aquela plant-based meat. Teve uma empresa que se chamava Beyond Meat, que chegou em algum momento a valer mais do que a Sadia com a Perdigão, junto com a BRF. Porque naquela época os fundos pensavam o seguinte: olha, um dia no mundo a população vai querer se alimentar à base de carnes feitas à base de plantas. Se alguém for o líder nisso, quanto que vale? Quanto que vale esse mercado? Quanto que vale o ganhador desse mercado? Vale muito dinheiro. Então, esse investidor, ele aloca dinheiro assim. Então, talvez o que o SoftBank está pensando não é que a NVIDIA vai explodir e que vai dar errado. Ele está pensando o seguinte: a NVIDIA vai valer 20 vezes mais do que vale hoje? Talvez não. Talvez vai ser um investimento que vai crescer 15%, 20% ao ano, que é um investimento bom para a maioria das pessoas. Mas para o SoftBank, ele está olhando o seguinte: aonde que eu vou fazer 10 vezes o meu dinheiro, 20 vezes o meu dinheiro? Então, é um pouco assim que essas pessoas, que esses gestores pensam. O que eu estou te falando é que nesse ambiente todo vai ter picaretagem? Vai ter picaretagem. Vai ter aquele cara que vai vender uma ideia maravilhosa de uma empresa que não vai chegar a lugar nenhum, como aconteceu no início das criptomoedas. Tem várias séries do Netflix, se você for olhar ali, que foram verdadeiras fraudes no setor de criptomoedas, né? O cara inventou um cartão de crédito à base de criptomoeda. Uma fraude, deu errado. Então, toda vez que o mercado se anima demais com uma tese, alguns erros são cometidos. Eu penso que, no caso da NVIDIA, sim, é uma realocação de portfólio em algo que ele está vendo uma valorização, como a gente diz no mercado, um upside maior do que na NVIDIA. Nesse cavalo de inteligência artificial, o que é o mais importante? Você ter acesso a dados. Dados é o petróleo desse mundo. Depois de dados, você tem que ter uma boa infraestrutura. Por isso que a NVIDIA é um grande cavalo, que ela tem infraestrutura. Então, dados com infraestrutura são os dois cavalos para poder vencer o jogo. E aí, a gente acertar quem que vai ser o ganhador é muito difícil. Por isso que o gestor ele vai alocando parte do portfólio um pouquinho em cada aposta. Dessas apostas, umas vão dar muito certa e vão pagar esse investimento todo. Tá certo. Então, estou deixando claro aqui que não temos uma paleteria mexicana com esses papéis da NVIDIA. A gente conversou aqui com o Rafael Furlanetti, presidente da Ancord. Muito obrigado, Rafael, pela disponibilidade de conversar com a gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.